sabe, essa é a última palavra. Carta às igrejas de Filadélfia e Laodiceia. Quem eram essas igrejas? Onde elas estavam localizadas? O que elas representam para nós? Vamos aprender mais um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Nós já vimos no programa anterior que as 7 igrejas da Ásia representam a condição, o contexto espiritual das igrejas de Cristo naquele primeiro século da era cristã. Mas também é quase que unanimidade entre os estudiosos da Bíblia que essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo no sentido universal. Representa a condição espiritual da igreja de Cristo ao longo dos séculos. Então nós vamos ver agora uma imagem que vai nos mostrar isso de uma maneira mais clara. Veja, aí nós temos um quadro na primeira coluna, as 7 igrejas da Ásia, e a época que elas representam. Percebam que as duas últimas, Filadélfia e Laodiceia, representam a igreja que vai do século XVIII até os dias de hoje, até a contemporaneidade. Se Filadélfia representa a igreja do amor fraternal, a igreja avivada e missionária, Laodiceia representa a igreja morna, a igreja indiferente com relação ao seu próprio contexto, a sua própria realidade espiritual. Primeiramente, nós vamos aprender um pouco sobre a igreja de Filadélfia, a começar do seu contexto histórico, da cidade de Filadélfia. Ela era uma província romana da Ásia, localizada em um vale, no caminho que dava acesso a Pérgamo e Laodiceia. A região de Filadélfia era vulcânica, sismicamente instável, ou seja, constantemente havia terremotos naquela região. Filadélfia foi fundada pelo rei de Pérgamo, o Átalo, em 140 a.C. Esse rei, diz a história, foi alguém leal ao seu irmão, e é daí que nós temos a origem do nome Filadélfia, que significa amor fraternal. Filadélfia era uma das principais rotas para o Oriente, conhecida como a porta de entrada para o Oriente no mundo antigo. Era também um centro de difusão da cultura greco-romana, ligando ali o mundo oriental e ocidental, produtora de uvas, e lá o povo cultuava o deus Baco, o deus Dionísio, o deus grego do vinho. Também cultuavam o deus Sol. Era muito comum se encontrar em Filadélfia diversos altares e templos a esses deuses, dedicados a diversas divindades. Então, os habitantes de Filadélfia eram idólatras e pagãos, não muito diferente da realidade das outras cidades ali próximas também. Vamos ver agora uma imagem da cidade de Filadélfia. Há um contraste entre a velha cidade de Filadélfia, estamos vendo aí alguns vestígios. Ela foi destruída por terremotos. Atualmente, ali está a atual Al-Serri, uma cidade muçulmana. Perceba que lá no fundo dessa imagem é uma torre de oração de uma mesquita islâmica. Meus irmãos, tudo indica que também foi o apóstolo Paulo que, quando esteve na Ásia, na sua terceira viagem missionária, diz Atos capítulo 19, versículo 10, que ele pregou por toda a Ásia. Então é daí que provavelmente nós temos o surgimento da igreja de Cristo ali na cidade de Filadélfia. Vamos agora à mensagem de Cristo a essa igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Acompanhe aí. Então, não há nenhuma censura, nenhuma repreensão de Cristo à igreja de Filadélfia. Apenas elogios e promessas. Vamos começar pelos elogios. Vamos à referência bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículos 8 e 9, que vai aparecer agora na tela, que nos diz: Eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Versículo 9.
eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Vejam, Cristo, assim como faz com as demais igrejas, começa dizendo aos crentes de Filadélfia: eu conheço as vossas obras. E os irmãos já sabem que obras aqui diz respeito ao serviço sob pressão, a perseguição que aqueles crentes sofriam e a fidelidade a Cristo diante desse contexto de perseguição. E Cristo diz a Filadélfia: eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E o que é essa porta? Isso faz referência a Filadélfia, sua localização, conforme já citei, como porta de entrada do Oriente. Muitas pessoas passavam por ali para ter acesso ao Ocidente. E aquela igreja, então, aproveitava essa estratégia, essa sua localização como porta de entrada para o Ocidente e Oriente, aproveitava então para evangelizar. E aquela igreja, irmãos, não desperdiçou essa porta aberta do evangelismo, porque ela era uma igreja missionária. Por isso que Filadélfia representa a igreja que vai do século XVIII até o início do século XX. A igreja avivada, a igreja missionária. E Filadélfia, mesmo diante do escárnio, mesmo diante das perseguições, da oposição do inimigo, não negou o nome de Cristo, não negligenciou a sua atividade missionária e evangelística, aproveitou essa porta aberta e guardou a palavra de Cristo. No versículo 9, nós temos a menção aí, aqueles da sinagoga de Satanás. Quem são esses, irmãos? Eram judeus legalistas que faziam oposição à igreja de Cristo naquele lugar. E nós sabemos, dentro do contexto do livro de Atos, que as primeiras perseguições contra a igreja vieram através dos judeus, dos falsos mestres judaizantes. E posteriormente, a perseguição veio de maneira política através de Roma e seus imperadores. Então a igreja de Filadélfia, ela sofreu bastante por causa desses falsos judeus. E aí no versículo 9, Cristo disse: eu farei que esses opositores, esses inimigos, eles virão a ti, se prostrarão aos teus pés e adorarão. Então, alguns daqueles judeus seriam alcançados pela graça de Cristo, iriam pertencer breve à igreja de Filadélfia, serviriam a Cristo naquela igreja. E Cristo afirma: e saberão eles que eu te amo. Então os falsos judeus odiavam os irmãos de Filadélfia, só que o Senhor Jesus Cristo amava os irmãos de Filadélfia. Glórias a Jesus. Vamos agora às promessas de Cristo à igreja de Filadélfia. Vamos agora à referência bíblica que vai aparecer aí na tela. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler. Como guardasses a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vejam, tentação, nós temos aí a citação disso. Do grego, tentação é peirasmos, significa adversidades ou aflição, há um sentido de provação, tribulação aqui e até mesmo rebelião. Para alguns estudiosos da Bíblia, o fato que Cristo menciona aí aconteceu lá no pretérito, no passado. Diz respeito à invasão dos romanos à Palestina no ano 70 depois de Cristo. Ou ainda diz respeito àqueles mais de 3 séculos de perseguição contra a igreja de Cristo através de Roma. Mas vejam, esses eventos aqui, nem sempre eles foram mundiais. Alguns, a maioria, foram restritos a algumas localidades. Porque em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10,
Cristo diz que essa tentação, esta tribulação atingiria todo mundo. E complementa aqui, tentaria ou alcançaria todos os que habitam na terra. Então nós temos uma ênfase aqui, que indica que esse fato possui um caráter de natureza universal, ainda que tenha acontecido no aspecto local, mas aqui há um aviso profético à igreja de Cristo em todos os tempos, de que ocorrerá uma tribulação futura, vindoura. Logo, para os pré-tribulacionistas, para aqueles que creem que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação, eles creem que Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, faz referência, assim como 1 Tessalonicenses 1,10, que diz que Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura, da tribulação futuro. Então, isso mostra que a igreja do Senhor não sofrerá a grande tribulação como juízo de Deus. Porque se entende que a igreja de Cristo não tem nada a ver, então, com essa tribulação final. Ao encerramento das promessas de Cristo, na carta que a igreja de Filadélfia, e ele diz: eu venho sem demora. Para os ímpios, os inimigos da igreja de Cristo, isso soa como uma ameaça, porque a vinda de Cristo trará a esses dores, juízos, mas para os cristãos de Filadélfia, que estavam sendo perseguidos, e para nós também como igreja de Cristo, a vinda de Cristo trará alívio e gozo. Até lá, disse Cristo, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Veja que interessante. Mesmo os crentes fiéis precisam se manterem vigilantes até o fim. Nós temos aqui o aspecto da soberania de Deus e o aspecto da responsabilidade humana. O mesmo Senhor que disse, te guardarei, também disse, conserve o que tens. Amém? Nós vamos então à segunda carta e a última dessas cartas às igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. E vamos começar pelo contexto histórico de Laodiceia, como cidade que estava situada em um vale, o vale do rio Lico. Laodiceia era vizinha de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Ela ficava ali em estradas que faziam cruzamentos principais, onde estavam as principais rotas da Ásia Menor. Economicamente, Laodiceia era forte, possuía um sistema bancário. Também, lá em Laodiceia se encontrava muitos minérios, inclusive o ouro. Laodiceia era produtora de vestes, de lã, era produtora até de produtos farmacêuticos. Havia um pó branco que era muito eficiente no tratamento da saúde dos olhos. Então, a cidade de Laodiceia era muito importante naquele primeiro século. Esta cidade era idólatra, pagã, como as demais cidades da Ásia Menor, mas o principal ali, perceba, por causa da situação econômica da cidade, já que era uma cidade rica, o principal problema ali era o culto ao eu, a egolatria. Eram soberbos, eram altivos, eram apegados às questões materiais e eles exaltavam a sua prosperidade material. Eram arrogantes e criam ser completamente dependentes de qualquer outra cidade e às vezes até do próprio Império Romano. Se achavam autossuficientes. Laodiceia, esse termo grego, veja o que ele representa. O prefixo laos do grego significa povo e diceia vem de dikaios, diz respeito à justiça ou direito. Então Laodiceia significa direito do povo, opinião do povo, porque quem mandava lá era o povo, inclusive dentro da igreja. Prevalecia a opinião pessoal das pessoas da igreja.
Vamos ver agora uma imagem da antiga cidade de Laodiceia. Vejam, percebam, né? É a antiga cidade, algumas ruínas aí, colunas brancas, maioria feita de mármores, né? Isso retrata a riqueza da cidade na época. Também, meus irmãos, o evangelho chegou ali, tudo indica, através do apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, ou ainda se acredita que o evangelho ali chegou e a igreja foi implantada através dos irmãos da igreja de Éfeso, que era a região vizinha de Laodiceia. Vamos à mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. Ao contrário de Filadélfia, que não sofreu nenhuma censura, só elogios, Laodiceia não recebe nenhum elogio, apenas censuras e repreensões da parte de Cristo. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 ao 19. Eu chamo a sua atenção, isso aqui é interessante. Antes de Cristo se dirigir à igreja de Laodiceia, ao pastor de Laodiceia, que em Apocalipse, capítulo 3, Cristo já tinha feito isso antecipadamente através do apóstolo Paulo. Vamos compreender melhor isso? Vejam, vai aparecer aí na tela a referência de Colossenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Vamos ler, perceba. E quando esta epístola, ou seja, de Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Veja, aí aos Colossenses, Paulo, usado por Deus, já está se dirigindo àquela igreja, e também ao pastor da igreja de Laodiceia. E quem era esse pastor? Tudo indica que o pastor da igreja de Laodiceia era esse indivíduo chamado de Arquipo, conforme aparece em Colossenses capítulo 4, versículo 17. Arquipo era o pastor de Laodiceia, filho de um rico comerciante daquela cidade, mas o Arquipo estava negligenciando o ministério pastoral, trocando-o pelo poder secular, pelo materialismo local da cidade de Laodiceia. E Cristo se dirige a ele dizendo, atenta para o ministério. Desenvolve, coloca em prática o ministério que eu te dei, que tu cumpras o ministério. Então, de maneira bem antecipada, Deus já tinha falado com o pastor daquela igreja. E aqui Deus vai endurecer ainda mais essa exortação. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículos 15, 17 e 18. Nós vamos ver essa referência também agora aí na tela. Cristo disse, eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Versículos 17 e 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então perceba, é dessa maneira que Cristo se dirige à igreja de Laodiceia. Eu conheço as suas obras. Agora, obras aqui significa contexto geral, condição interior, caráter. E Cristo conhecia muito bem. E vai afirmar que a igreja de Laodiceia era morna. Do grego, morno aí é kiliaros, que significa indiferença ou flutuação. Aquilo que está fora da realidade. Laodiceia estava assim, a tal ponto que Deus está querendo expulsá-la ou vomitá-la. Laodiceia representa uma igreja morna, indecisa, indiferente à sua própria condição espiritual. Era o tipo de igreja que servia a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A igreja que estava em cima do muro. E quantos cristãos estão em cima do muro? Estão mornos. Eu preparei até uma charge, vai estar aparecendo aí na tela agora, que possui um fundo de verdade nesse sentido. É a charge O Muro. Vejam, essa charge retrata aí
um indivíduo que está sentado em cima do muro. Do lado direito, ele vê um anjo, né? E esse anjo diz: vem para cá, vem para o meu lado. E do lado esquerdo, ele vê o diabo, completamente calado. E o anjo do lado direito chamando esse indivíduo que está em cima do muro: vem para o meu lado. E ele olha outra vez para o lado esquerdo e está o diabo calado. Ao que ele fica intrigado, esse personagem, e pergunta ao diabo: olha, o anjo está me chamando para o lado direito, para o lado dele, e por que você não está me chamando para o seu lado? Ao que o diabo responde: é porque o muro é meu. Interessante, não é mesmo? Quando o crente vive de maneira imparcial, indiferente espiritualmente, de maneira morna, ele está em cima do muro. Assim, há vários cristãos que com o tempo se esfriam espiritualmente, não se arrependem, não buscam renovo por achar que está tudo bem. Ele está indiferente com relação à sua condição espiritual. Irmãos, Deus sabe a nossa condição espiritual. E Ele sabe que nós não somos aquilo que achamos que somos, ou aquilo que os outros acham que somos. Mas, de fato, nós somos aquilo que somente Deus sabe, principalmente na nossa condição interior, nosso aspecto espiritual. Laodiceia era uma igreja que parecia uma joia, um ouro, reluzia, tinha brilho. Mas eu sabia que Laodiceia não passava de uma bijuteria. Irmãos, Deus, Ele está se manifestando também em nossos dias, através do fogo da disciplina, do fogo da purificação, assim como ocorreu com Laodiceia. Deus provou e comprovou a indiferença espiritual de Laodiceia. É melhor sermos queimados por esse fogo da disciplina, da purificação, do que sermos queimados posteriormente pelo fogo do inferno. Então aceitemos a correção, a disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Continuando, no versículo 3, aqui do capítulo 13 de Apocalipse, Cristo disse à igreja de Laodiceia: tu dizes, era semelhante à cidade, né? Rica sou, de nada tenho falta, mas não sabes que és pobre, cego, nu e desgraçado ou miserável. A igreja vivia conforme o contexto da cidade. Se sentiam autossubsistentes, eram orgulhosos, a ponto de afirmar: não preciso de nada. E isso não é característica do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro crente em Cristo, ele sempre quer mais. Mais de Deus, mais do seu Espírito Santo, mais do seu amor, mais do seu poder. Então veja, o princípio da queda de um crente é quando ele se sente satisfeito consigo mesmo. E aí ele começa a cair e fica inativo quanto a essa busca de Deus. Cristo disse no versículo 18: aconselho-te, ele diz à igreja de Laodiceia. Então ele oferece um conselho para guiar aquela igreja de volta à comunhão com ele. E ele sugeriu 3 coisas. Primeiro, que compre de Cristo ouro refinado. Ou seja, a verdadeira riqueza espiritual, ela vem exclusivamente de Deus. Segundo, que compre do Senhor vestiduras brancas, porque é Deus quem lava os nossos pecados. É Ele que nos veste de pureza e de atos de justiça. E terceiro, que comprasse de Jesus colírio para os seus olhos, porque somente Cristo pode tirar as escamas, nos libertar da cegueira espiritual que nos aflige, que nos torna orgulhosos e autossuficientes. Versículo 20, Cristo encerra: eis que estou à porta e bato. E a gente usa esse texto aqui normalmente para pregar ao pecador: olha, Cristo está à porta do teu coração. E de tudo no errado. Essa é uma aplicação possível de se fazer. Mas compreendam, o contexto original aqui é Cristo do lado de fora da igreja. É esse o sentido original. Cristo fora da igreja. Uma igreja sem comunhão com Cristo. E o abrir a porta
E a ceia aqui são duas figuras que aparecem, ambas representam comunhão com Cristo, coisa que aquela igreja não tinha. Então, meus amados irmãos, quão sério isso é. E esta mensagem fala, com certeza, a igreja contemporânea. Uma igreja que não vê o sofrimento do seu próximo. É uma igreja que está cega. Se a igreja só valoriza o dinheiro, essa igreja ela é pobre espiritualmente. Se a igreja não prega santidade, não vive isso, essa igreja está nua diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Vamos continuar aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Dentro do contexto do estudo dessas duas igrejas, nós vamos agora ao quadro Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, onde Cristo diz à igreja de Laodiceia: quem dera que fosses quente ou frio. Como compreendermos esse aspecto aqui de Laodiceia? Não é nem quente e nem frio, mas uma igreja morna. Então, dois aspectos aqui eu chamo a sua atenção para nós entendermos isso. Primeiro, o aspecto histórico. E dentro disso, vejam, Laodiceia era vizinha de duas cidades, irmãos. A primeira cidade que Laodiceia era vizinha chamava-se Hierápolis. Hierápolis era conhecida como a cidade das águas quentes, das fontes termais. Muita gente ia para a vizinha de Laodiceia, Hierápolis, para experimentar as águas quentes e termais, que até criam naquela época que havia poderes terapêuticos para a cura de problemas reumáticos, ósseos. Outra cidade vizinha de Laodiceia era Colossos. Essa cidade era conhecida como Cidade das Águas Frias. Muita gente ali durante o verão ia para Colossos para descansar no período de férias. E Cristo então está fazendo referência a esse contexto histórico para dizer a Laodiceia: quem deras que tu fosse como Hierápolis, tivesse águas quentes, ou como Colossos, tivesse águas frias. Só que tu não é nem uma coisa e nem outra. Cristo faz referência à situação geográfica, física da cidade de Laodiceia, que recebia águas que vinham das montanhas, através de aquedutos de mais de 10 quilômetros de extensão. Lá na fonte das montanhas, as águas eram frias, mas ao longo do caminho pelos aquedutos, quando chegava em Laodiceia, aquelas águas eram mornas, eram águas consideradas morna e provocava náuseas nas pessoas. Então Laodiceia tinha esta fama. Então esse é o primeiro aspecto, o histórico. O segundo aspecto, não é quente e nem frio, mas morno, aponta para o aspecto espiritual, para aquilo que eu já comentei com os irmãos agora há pouco. Morno ou morna do grego é kiliaros, que significa indiferença ou flutuação, aquilo que está fora da própria realidade. Porque Laodiceia havia perdido o poder, essa influência terapêutica, de influenciar positivamente, de curar as pessoas. Era uma igreja que servia a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Já não mais fazia diferença como igreja. É o tipo de igreja, irmãos, que perde a sua identidade, que perde o poder do Espírito Santo e já não pode mais influenciar positivamente as vidas. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Amém? Ele já